Olá, sou Rafael Valtric, jornalista e roteirista, e estou hoje aqui para falar um pouquinho com vocês sobre roteiro de ficção para cinema e para TV, né? É importante pensar, pelo menos eu vejo assim, o roteiro como um instrumento de trabalho, né? Um guia, um documento que vai nortear o trabalho de uma série de outras pessoas envolvidas na produção, né? Ou seja, nesse roteiro você vai contar uma história como roteirista, mas é preciso levar em consideração que essa história, ela vai precisar ser bem compreendida, né? Vai ter que estar clara e contar de uma maneira objetiva, porque ela vai nortear o trabalho, por exemplo, do diretor, dos atores, da direção de arte, da produção, né? Que vai usar esse documento, inclusive, para avaliar quanto que custa produzir esse filme, né? Então isso é algo básico, né? Você escreve o roteiro geralmente para que esse roteiro possa servir como um guia, né? Para ser transformado num filme ou num episódio de TV. E isso, claro, interfere em como você escreve esse texto, né? O roteiro cinematográfico, ele sempre preza, geralmente, por um texto mais objetivo, um texto mais claro, né? Sempre lembrando que a gente está falando aqui de audiovisual. Então, esse roteiro, ele vai trazer cenas, situações que possam ser descritas sempre por meio de imagens e por meio de som, né? Por meio de diálogos e outros recursos aí visuais, narrativos, né? Então, algo que você, como roteirista, sempre tem que se perguntar depois de escrever uma cena, por exemplo, é se essa cena ela pode ser filmada de fato, né? Se ela pode ser interpretada, se ela pode ganhar vida, né? Se isso está claro dessa maneira, né? E pensando em todo esse contexto, é preciso levar também em consideração duas questões básicas quando a gente fala em roteiro, né, de ficção, que é formatação e estrutura. Se você já pegou uma vez um roteiro cinematográfico para ver, você vai ver que o estilo dele, né, a forma como esse texto é escrito, ele é diferente de uma reportagem, de um texto literário, né? Então ele obedece ali a uma série de formatações, de regrinhas, né, textuais na página, que são, enfim, vêm de décadas aí e que, mais uma vez, ajudam, né, para que esse texto seja depois transformado, de fato, seja filmado, né? Hoje em dia há uma série de programas, inclusive gratuitos, como o Celtics, como o Writer Do It, ou se não um programa mais profissional como o Final Draft, que ele já traz esses comandos, né, no programa. Então isso facilita muito na hora de você escrever, porque você vai dar alguns comandos e ele já vai colocar ali nas caixas de diálogo, né, os cabeçalhos. De qualquer maneira, é muito importante para qualquer roteirista ter essa noção, pelo menos básica, de formatação, né, para usar esse texto ao seu favor, né? E outra questão também que interfere muito quando você está pensando ainda na história é a questão da estrutura, né? A estrutura nada mais é do que o esqueleto da história, né? Os pilares sobre o qual você vai desenvolver essa história, né? A gente tem a estrutura mais tradicional, como a estrutura de 3 atos, uma estrutura de 5 atos, né? Também como é comum no teatro. Então você também vai usar essa estrutura ao seu favor, né? Que é a estrutura de respeito aos grandes movimentos da história, né? E dentro desses movimentos tem algumas cenas ou situações que sempre vão ajudar, né, a manter o público atento a essa história, como os pontos de virada, que são esses momentos em que a história vai para novos caminhos, né? Tem o clímax, tem a crise, o incidente excitante, que é a situação que geralmente dá largada de fato para a história, né? Lembrando sempre que, claro, que não é a estrutura que define a história, geralmente é a história que define a estrutura, né? Então isso também é sempre bom atentar, mas a partir do momento que você já tiver uma história com início, meio e fim, né? Ou no caso de um episódio de TV, qual que é as situações que vão ser registradas ali, você pode estudar, né? E pensar como que vai ser a estrutura, né, desse roteiro, né? Como que vão se dar esses grandes movimentos da história. Isso foi bem rápido, de qualquer maneira eu espero que eu tenha pelo menos conseguido fazer um resumo bem direto aí de como encarar o roteiro cinematográfico e que sirva também para vocês se interessarem e também pesquisarem mais aí. Valeu, um abraço!